presença, trazendo temas importantes, a advogada Válbia Garrote, que fala dessa vez, o tema é teto do INSS. Esse é o principal, né? Mas ela vai destrinchar e falar tudo. Teto, aposentado, beneficiários, não é isso? Pensões. Bom dia, doutora Válbia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Mix. Bom dia, amada. É sempre uma alegria estar por aqui. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos. Uma excelente quarta-feira e uma excelente quarta-feira chuvosa, viu, Lili? Tá? Lá fora tá assim. Não sei se vou chover, não sei se faço um sol. É verdade. Então, tem algumas pancadinhas de chuva, né, não, temos Marcos? pancadinhas de Pois chuva. é, a chuva cai lá fora e você vai se molhar. Mas vamos ao que nos interessa, gente. Vamos lá. Vamos começar dizendo que o teto do INSS, ele aumentou. Reajuste aí de 3,9, né? Houve um reajuste, né? E aí o mais interessante, o que a gente precisa entender, eu confesso, Lili, que antes eu dizia assim, gente, qual é a lógica disso? Normalmente o que acontece na prática é, há um aumento do teto do INSS, porque há um aumento do salário mínimo. Isso. Porém, o reajuste do salário mínimo, ele é maior que o reajuste do teto. Pois é, gostei de você franzir a testa e dizer assim, como assim? Entender, como assim? A vida inteira devia eu fiquei... ser proporcional, devia ser igual, Concordo. né? Qual é a base de cálculo para isso, para esse aumento? O que é que eles observam? O que eles observam é o seguinte, INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse daí é o que eles utilizam para fazer o aumento do teto. E para o salário mínimo, eles utilizam o INPC, o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, e isso é visto dos últimos 2 anos, e há um arredondamento para mais. Então, por isso que termina, mais ou menos, ficou, salvo engano, em 6,79 o aumento do salário mínimo e o teto do INSS em 3 é um quase 4. 3,9, Né? quase 4%. Quase 4. Então, a gente já percebe aí claramente, pelas alíquotas que houve, pelos percentuais, desculpa, que houve esse aumento e que realmente, na prática, é isso que acontece. Porque a base de cálculo, ela é distinta para isso. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender. Agora, Válbia, obviamente o trabalhador comum, aquele que está ali, né, começando a sua vida ou já está na metade da sua vida funcional, ele consegue programar-se para chegar ao teto do INSS ou isso é um sonho distante? Olhe, nós somos brasileiros, né, Marcos? E nós não desistimos. Fala aí. Então, tudo é possível quando há um planejamento. Mas nem sempre somos compreendidos, né, doutora Válbia? É verdade, concordo, Lili. Mas o que é que acontece? O trabalhador carteira assinada, ele não consegue ter essa autonomia de dizer eu quero o teto do INSS ao me aposentar. Por quê? Porque é proporcional, diretamente proporcional. O valor que ele vai receber lá na frente na aposentadoria está diretamente ligado ao valor que ele recebe em atividade. Ora, se ele contribui com 1 ou 2 salários mínimos, aí realmente nem sonho, nem expectativa vai fazer ele receber o teto do INSS quando se aposentar. Então, você que nos ouve agora e que nos assiste, né, pelo YouTube, o que é que você precisa entender? Ora, se eu trabalho de carteira assinada e eu tenho um valor X que recebo por mês e o meu cálculo é com base no valor X que eu recebo por mês, inevitavelmente eu vou receber a minha aposentadoria proporcional ao que eu vivo na minha atividade. Logo, então, significa dizer que... nem todos os brasileiros terão esse sonho realizado. E eu ainda nem complemento. Então, por isso que o planejamento, ele também é importante para você, porque qualquer perda que você venha a ter, já que você nunca vai alcançar esse máximo de 8 mil, pela lógica do nível de contribuição, me refiro à maioria da população, então o planejamento previdenciário também é para você, porque para você não perder nada. Isso. Porque qualquer coisa que saia do que é direito, Liara, vai fazer falta. É isso, Válbia, no tocante à aposentadoria final, né? Vai fazer falta e vai fazer falta real, como eu costumo dizer, no órgão que mais dói na gente, que é o bolso. Né? Doutora Válbia, Então, houve esse reajuste aí, né, de 4%, de quase 4%. Consequentemente, as faixas de contribuição também aumentaram, né? Perfeito. Eles foram atualizadas também, Esse é um reajustadas também. Isso é um tópico que a gente precisa realmente estar muito atento. E aí, Liara, o que é que acontece?
ele passa a valer, o salário mínimo já aumentou. Ok, já sabemos. Mas e esse pagamento que agora vai ser compatível com os aumentos? Passa a valer a partir de quando? Então, nós sempre pagamos assim. Aquele que paga por conta própria, a preocupação hoje, eu acho que é interessante que a gente diga assim, aqui, é o contribuinte individual, ou seja, aquele que trabalha por conta própria, e aquele que ele tem a obrigação de pagar a contribuição dele, porque todo mundo que trabalha e tem e recebe por este trabalho tem a obrigatoriedade de contribuir, não tem a faculdade. Então, esse é o contribuinte individual, e o trabalhador que tem carteira assinada, ele já vai ser descontado ali no salário dele do mês. Ok. Mas o contribuinte individual, ele é quem faz. E a outra pessoa que também precisa entender que houve essa alteração de base de cálculo é o contribuinte facultativo. O nome já diz, ele tem a escolha, a faculdade de dizer se quer ou não contribuir. Mas por quê, Valber? Porque ele não trabalha. Mas ele já está, como o Marcos bem falou, planejando a aposentadoria dele. Ainda que ele não trabalhe agora no momento. Mas ele já entendeu que é importante ele organizar o futuro dele no presente. Então, o que é que a gente precisa dizer aqui para os nossos ouvintes? Marcos e Liara, o que é que acontece? O salário mínimo saiu de 1.518 para 1.621, tá? Isso é a base. E o teto do INSS, ele saiu de 8.157 para 8.537. Há um aumento, você percebe que não é, né? Não é tanto, mas há. Alguma coisinha. Como ficam essas alíquotas? E aqui eu trouxe uma tabelinha para a gente entender. Essas alíquotas que são referentes aos salários de janeiro só vão ser recolhidas em fevereiro. Em fevereiro. Sempre vai ser isso. Se eu estou em janeiro, eu vou pagar em fevereiro, referente a janeiro. Se eu estou em fevereiro, eu pago março, referente a fevereiro. Eu sempre pago um mês na frente, mas olhando, eu estou pagando o mês anterior. Mas eu tenho até o 15º dia do mês subsequente, tá? Então, para a gente trocar em miúdos, nós temos aqui contribuinte individual, ele que paga por conta própria, ele tem duas opções. Quais são elas? Aquela alíquota de 11% e a alíquota de 20%, tá? O que é que vai diferenciar isso? A alíquota de 11% não dá direito à escolha de todas as regras de aposentadoria. Ele vai ter direito aí só à aposentadoria por tempo de contribuição, por idade. E a de 20%, ele tem de idade, de contribuição, as regras de transição, enfim. Ele vai ter aí um arcabouço maior, um leque maior de opções. Ok. Então, a de 11% e a de 20%, nós temos o contribuinte facultativo. Esse daí, ele também tem o direito de escolha. O facultativo, ele pode ter 3 alíquotas, Lili. A de 20%, a de 11% e a de 5%. O que faz ele... então ele deve... Quem agora está nos ouvindo, assim, eu vou escolher a menor alíquota, óbvio, eu quero pagar muito, né? Para que eu vou pagar muito se eu posso pagar menos? Se eu vou pagar mais, para quê? Se eu posso pagar menos? Mas né? Isso lá na frente vai influenciar. Isso influencia no nível, na forma que eu vou me aposentar, a regra. Isso influencia no valor que eu vou ter. Aquele que coloca 5%, ele não tem escolha. Ele só vai receber um salário mínimo, não adianta. E ele precisa, enquanto facultativo, 5%, ele tem que ser baixa renda. Então, a diferença entre 5% e 11% ele tem que ser baixa renda para ter 5%. Mas, valores 5% e 11%, um salário mínimo. O que pode aumentar aí, chegar no teto, como o Marcos falou, é se ele contribuir com a alíquota de 20%. Então, sempre, eu quero teto, eu posso me programar, vai ser a alíquota de 20%. Então, as pessoas precisam estar atentas. Elas não podem achar, Marcos, eu estou aqui já planejando, já entendi. Vou pagar na alíquota de 11%, aí sobre 8 mil. Não, vai precisar pagar sobre os 20 mil. Ou eu estou com 20 mil no juízo, sobre os 8 mil. Pensando em você. Oh, meu Deus, que os anjos digam amém, Senhor. Então, é importante as pessoas entenderem que existem essas diferenças. E para fecharmos, nós temos o MEI. O MEI, ele vai ser sempre 5% e ele vai ser sempre um salário mínimo. Ele não consegue sair disso. A programação brasileira para garantir a sobrevivência da população ativa e inativa,
ela tem como base o salário mínimo, não é isso? Para perspectivas de ampliação, mudança inclusive de classe social, você teria que ter muita gente qualificada, ganhando acima de 3, 4 salários, para que o desconto dessa contribuição viabilizasse um aumento na reta final da sua vida quando você fosse se aposentar. Agora, dentro da lógica do que são os anos atuais para trabalho e do volume que já temos de compromissos sociais com quem já está, e esses outros que estão sendo agregados nesse grande guarda-chuva social, tem que se aumentar o tempo de trabalho. O tempo de contribuição e o tempo de trabalho. É por isso que já se estuda uma nova reforma previdenciária. Agora, veja que situação, Liara e também doutora Válbia. Para que sejam feitos os cálculos, né, que vão determinar o que deve ser os vencimentos, a capacidade de recurso de manutenção do INSS, tem que se levar em conta também o tempo de sobrevida agora das pessoas. A própria Previdência ela foi criada numa lógica, quando ela surgiu, onde os brasileiros viviam até 50 anos. Então, essa lógica mudou, entendeu? A nossa renda per capita ou não mudou, a tecnologia também mudou. E a gente está vivendo 80, 90. Então, já existem muitos casos. A expectativa de vida aumentou muito, bastante. E eles fazem cálculos e eles descobrem o seguinte, que tem pessoas que estão conseguindo viver mais pela a lógica e a regra antiga da criação da Previdência do que o tempo que ela contribuiu para a própria Previdência. Então, e muitas vezes ela tem uma sobrevida. Ela se aposenta e começa uma nova história, novo trabalho, suas atividades, né? Se a gente puxar, Marcos e Liara, se a gente puxar aí na internet, e você que agora nos assiste, puxa aí, tem assim, senhora de 46 anos, morre que um carro entrou na casa dela. Isso foi muito divulgado e está nas redes sociais. Veja, isso lá em 1900 e lá vai bolinha. Era uma senhora de 46 anos. 46. E eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade. Eu tenho 46 anos hoje e não sou senhora, mas nem de longe. Eu não sou, imagina tu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como o Marcos bem exemplificou, as bases, o mundo mudou, né? A medicina, ela está aí atualizadíssima para nos dar uma longevidade. O IBGE nos diz que nós estamos vivendo mais. Então, é natural que seja proporcional isso. As regras mudam, porque já imaginou? A gente hoje, aposentada com 40 anos, não dá. Não faz, né? Não faz sentido. Não faz sentido. É uma conta que não vai fechar nunca. Então, assim, o que é importante? Que as pessoas entendam. E eu peço muito isso, onde quer que eu vá. Eu digo, gente, mudem a mentalidade. Ao invés de reclamar, vocês sejam as pessoas que vão dizer assim, eu vou mudar a minha história de vida, né? Você é o protagonista, não espera de A, de B, de C. Então faça isso acontecer. Essa liberdade, isso que todo mundo quer, né? E a informação nos leva a ter esse direito de escolha. Quando a gente tem informação, a gente tem o poder na mão. Que a gente pode escolher. É por isso que é uma pressão para que haja mais estudo, né? Para compreender o seu papel no mercado de trabalho e também, claro, entender o que é a Previdência do futuro, que poderá lhe amparar, continuar lhe amparando ou não, né? Isso que é o mais importante. O MEI pode contribuir, pode ser como contribuinte individual. Sim. Você que trabalha já por carteira assinada, mas de repente você tem aí um dom, você pode ter um outro trabalho e contribuir também. Então, você precisa ser o protagonista. E você pode aumentar sua base de cálculo, porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho o que fazer. Tem saída, né, Lili? Você tá aqui linda, maravilhosa e já nos mostrou quanta coisa que você tem feito. Ah, claro, né? Vou fazer sempre. Pois então... Estou apenas começando. Pode crer. Estou apenas recomeçando. Amém. É isso aí, gente. Doutora, muito obrigada. Inclusive, só para concluir aqui, outros benefícios também com valores fixos estão incluídos, como o BPC, tudo né, aumenta. Que é o benefício de prestação continuada, também pagos a categorias especiais como seringueiros, dependentes, né, cota do salário família. Bem, enfim, tá aí mais um assunto repercutido pela doutora. É Val ou Válbia? Válbia. Ela me chama de Lili, eu tenho que chamar... Você me chama de Val. Val. Tá tudo certo. Ó, tá vendo? É a nossa sintonia. Gostei da sintonia, você viu? 7h19, é isso mesmo. É a frequência modulada FM. Por isso que é o nome FM, né? 98.